Que bênção estarmos aqui, mais uma quarta-feira. Mais uma quarta-feira, aprendendo mais sobre família. Família. Irmãos, o quanto é difícil vivermos em família, não é verdade? Termos um relacionamento. Como a gente sempre diz, é muito bonito quando nós falamos, mas a vida é ao vivo. Quando nós entramos dentro de casa, talvez as coisas possam mudar. Ou talvez a nossa verdadeira cara possa aparecer. E o quanto é difícil isso. O quanto nós lutamos contra isso. Porque infelizmente, eu e você e o ser humano de maneira geral, nós somos especialistas em usar máscaras. Nós damos um sorriso como se nada tivesse acontecendo em nossas vidas. Nós conseguimos sorrir mesmo em meio a muita tristeza. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 25. Provérbios 25, hoje apenas o versículo 11. Provérbios 25, 11. Diz assim a palavra do Senhor: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita em seu tempo. Louvado seja o Senhor. Deus, fala conosco nessa noite. Deus, o quanto precisamos de Ti, Pai, para Te honrar mais no nosso relacionamento, para Te honrar mais na nossa comunicação em família. Ajuda cada irmão, cada irmã que está aqui, aqueles que vão assistir essa mensagem, aqueles que assistirão posteriormente essa mensagem. Deus, nos ajuda a Te honrar, Pai. Nos ajuda a Te honrar. Para a Tua honra e glória é que nós oramos. Amém. Basicamente, o que o texto ou o versículo que nós lemos está dizendo com relação à fala, com relação a palavras, com relação à comunicação, é que nós devemos falar de maneira correta, no tempo e no local certo. Que coisa difícil. Porque a primeira coisa que o autor nos coloca aqui, nós estamos seguindo como direcionamento uma revista que tem estudos, e nós vamos acrescentando coisas, experiências a esse estudo, para enriquecer um pouco mais esse estudo. Mas ele fala que ele lê um livro que fala assim: homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Que coisa maravilhosa é para você saber disso. Por quê? O que o autor está querendo dizer com esse título e com esse livro? Que homens e mulheres são diferentes. Essa é a primeira forma para você começar a conviver melhor em família. Você deve saber que pessoas são criadas de maneira diferente, com personalidades diferentes, com sentimentos diferentes e com experiências diferentes. Esses dias para trás, eu tive uma experiência muito legal de fazer um teste psicológico, onde um casal lá de São Paulo, que eles são do RH do Grupo Votorantim, eles fizeram um teste comigo, um teste psicológico, um teste de perfil, mas aquele talvez é o teste mais completo que eu pude participar e observar, porque quando eu recebi o relatório,
Depois de uma conversa de 1h30 ali com o casal, eu recebi um relatório dos pontos positivos e negativos da minha personalidade. Então a ideia é ele mostrar o que você tem de bom e o que você tem de ruim, que já é de você. Você tomar cuidado, você se cuidar, para aqueles defeitos que muitas vezes são pecados, eles não se exteriorarem. Mas uma coisa muito importante, que o nosso querido irmão falou no início da conversa, é que ele falou: Mateus, seres humanos não são personalidades, seres humanos têm personalidades, e você tem uma personalidade, que foi influenciada pela cultura que você criou, ou foi criado, pela família que você foi criado, pelo meio social que você foi criado. E isso pode ter coisas aqui que se acentuam, ou pode até ter algumas coisas acrescentadas dentro da sua personalidade. Portanto, seres humanos não são personalidades, eles têm personalidades que são influenciados por diversos fatores, níveis econômicos, onde você foi criado, traumas que você passou ou não, experiências pessoais, cultura de família que você foi criado. Mas ele falou, é importante nós conhecermos e você se conhecer, para você pegar principalmente os seus defeitos e você tomar cuidado, para você não pecar contra o Senhor, para você não ofender as pessoas, ou a sua família, ou a sua esposa, ou os seus filhos, para você se cuidar, se precaver, para você saber que você também, por ter certas personalidades, através desse tipo de experiência, você vai reagir assim. Então, se você sabe que você vai reagir assim, quando você tem esse tipo de experiência, você já se precaver, que se acontecer esse tipo de experiência, você reage assado, para não pecar, para não falar, para não externar coisas que você não deveria. E isso é muito importante. Nós sabemos que nós somos influenciados, mas também saber que nós somos diferentes, criados de uma maneira diferente. É assim que a gente crê. Eu não consigo entender essa ânsia que nós temos pelo igual. Até na igreja é assim. A igreja, de uma maneira geral, quando a gente vê assim, busca coisas iguais. Enquanto o Senhor falou, um é pé, o outro é dedo, o outro é perna, o outro é mão, o outro é olho, cada um com sua função. E todas as vezes que tentamos fazer a função de outra pessoa, podemos estar atrapalhando. Obviamente, nós temos que dentro da igreja ter um pouquinho de calma, porque é por causa do pecado. Pecado que entra preguiça, que entra inveja, que entra disputa, que entra comunicação. Muitas cargas são colocadas sobre alguns irmãos, alguns braços, e ele está fazendo a função do pé, porque o pé não está fazendo a sua função. Mas é importante nós sabermos disso, para nós respeitarmos a personalidade da outra pessoa, que a personalidade ou a influência não é pecaminosa, mas sim ela pode ter tendências pecaminosas que nos incomodam. Você quer ver uma coisa muito interessante? São as pessoas que gostam de pôr a mão no arado. E quando eu falo pôr a mão no arado, eu estou falando de duas pessoas que põem a mão no arado. Mas o quanto que aquela que agita, ela vem, ajeita a cadeira, ela vai, ela faz, ela muitas vezes se incomoda com aquele que põe a mão no arado, mas fica no computador, colocando a mão no arado também. Não estou falando de preguiça, não estou falando de não servir, eu estou falando de servir. O quanto nós nos incomodamos.
Às vezes a gente está fazendo alguma coisa e vê uma pessoa sentada e fala: vamos, filho, acorda, porque a gente é mais agitado. E muitas vezes a gente peca, ofende, porque a gente não entende que a pessoa faz bem outra coisa que eu não faço. É por isso que a igreja tem ministérios diferentes. É por isso que naturalmente alguém que sorri mais, ou que a gente chama de mais simpático, não é difícil falar essas coisas porque é complicado definir a simpatia. A gente coloca na recepção. Recepção. Mas talvez aquele da recepção não consegue fazer outra coisa no computador, ou não consegue fazer outra coisa na cozinha, ou não consegue fazer outra coisa aqui na frente. No relacionamento é exatamente assim. Primeira coisa que nós temos que aprender: pessoas são diferentes, principalmente homens e mulheres, criação do Senhor. Foi o Senhor quem criou assim. E como nós falamos uma frasezinha no estudo passado, se está difícil com, é pior sem. Porque no casamento os dois se completam, mesmo que a gente não entenda. O homem não faz a função da mulher e a mulher não faz a função do homem. Se está difícil com, pior é sem. Então, comunicação. O autor coloca aqui algumas coisas, e a primeira delas, ela coloca: a comunicação é muito mais do que meras palavras, ela é também características influentes. E o que nós poderíamos dizer sobre isso? Simples. Tem alguém aqui, não precisa falar. Tem, sempre tem, que é uma pessoa mais expressiva. A pessoa não gosta, a cara dela já dá para ver de longe. Se está rindo é porque se entregou, fala. Expressiva, é normal. Isso é muito injusto, porque nós costumamos julgar pessoas humildes como pessoas menos expressivas, que falam mais baixinho, que falam mais calminho. Isso não é humildade segundo a Bíblia. Aqui ponto negativo para os expressivos. Mas às vezes nós temos que cuidar da expressão, porque a expressão pode passar uma comunicação que pode gerar um pecado. Porque através da expressão nós podemos fazer uma expressão de desprezo de alguém, de raiva de alguém, de falta de controle, através da expressão. Expressão. Também existe a expressão cultural. Olha que coisa difícil. Se você estivesse nos Estados Unidos da América e virasse assim, eu virasse para o Samuel, o Samuel chegasse no culto todo alegre, e eu virasse para o Samuel e falasse assim: Samuel, não gostei da tua roupa aqui não. Não gostei da tua roupa. Se você estivesse nos Estados Unidos da América, o Samuel, se ele fosse americano, ele iria entender: pô, o pastor não gostou da minha roupa. Legal. Mas como nós estamos no Brasil, a cultura, o que a gente entende? A pessoa não gostou de mim, a pessoa vai falar mal de mim, a pessoa não vai com a minha cara. Ih! Não é desse jeito no Brasil? A gente vai dar uma opinião sobre uma coisinha: não gostei do seu cabelo. Ah, a pessoa me acha feia, a pessoa me acha esquisita. Não, ela está falando de uma coisa só. Mas porque nós temos a cultura brasileira que é assim, nós recebemos talvez uma observação, e não é nem uma crítica, ou talvez é uma crítica, como a pessoa não gosta de mim. Ah, ela me odeia. Ah, eu não sei. Ah, não sei o que lá. Tá vendo como a cultura influencia? E se você fosse americano, você ia falar: tá bom, o pastor não gostou da minha roupa hoje. Domingo que vem, quarta que vem, ele gostou e tá tudo certo. Mas não, nós recebemos, por causa da nossa comunicação, como se fosse uma crítica pessoal ou da nossa pessoa.
Não gostei da sua roupa hoje. Ah, ele está falando que eu me visto mal. Ah, ele não gosta de mim. Ah, ele me odeia. Ah, quem é ele para falar isso? Olha a roupa dele. Ah, ele está também assim. Sabe, a gente já ataca por causa da nossa cultura. E a gente precisa saber disso. Por quê? Para nós, primeiro, aprendermos ou tentarmos não ser assim. Porque num relacionamento existem críticas e devem ser críticas pontuais. Ó, meu amor, ó, meu marido, minha esposa, hoje você mentiu. Estou chateado. Não, você é um mentiroso. Olha a diferença. E geralmente a gente faz isso também. A pessoa errou uma vez, a gente fala: você é um mentiroso, você é uma mentirosa, você é um porco, você é uma porca, você é não sei o que lá, por causa de um erro que deveria ser tratado aquele erro. Como nós estamos nessa cultura, nós muitas vezes não medimos as palavras. Então cuidado com as expressões, as palavras, cuidado. O autor até coloca aqui, ó, a mulher falando para o marido: você nunca me ouve. Às vezes aconteceu uma vez. Às vezes também precisa tomar um chacoalhão, né? Mas às vezes aconteceu uma vez. Cuidado com as críticas genéricas. Não é porque a pessoa errou que ela é assim. Às vezes ela só errou. E todo mundo erra. Porque se a gente começar a fazer isso, dentro da igreja, presta atenção no que eu vou dizer. Se a gente começar a pegar erros de pessoas e começar a taxar pessoas por causa de um erro, ou de dois, ou de uma dificuldade, nós começaremos a virar uma igreja farisaica. O irmão Carlos só chega atrasado. Pode ser verdade, né? Mas ele está trabalhando. Mas ele está trabalhando, né? Mas como se fosse assim: nossa, o irmão só chega atrasado. Ô irmão, aí se eu falo assim, sem saber, ele está trabalhando, está se esforçando para vir do trabalho para a igreja. Nós vamos colocar chuveiro lá no Templo Novo, chuveiro para aqueles que trabalham, vai direto para a igreja, toma um banho lá ainda. Vão deixar um desodorante, shampoo e toalha ainda, amém? E aí, às vezes, aí começa: nossa, o irmão só chega atrasado, sem saber das dificuldades. Porque às vezes é uma dificuldade mesmo, às vezes tem que ser tratada, mas às vezes não tem culpa. E aí começa a falar, denegrir a imagem do irmão. O que ele vai fazer? Muitas vezes, contra-atacar. Se eu chego um dia atrasado, o que ele fala? Ah lá o linguarudo, chegou atrasado hoje também. Tá vendo? Eu estou falando de coisas que acontecem no dia a dia, gente. Não estou falando de filme, não, acontece. Então a gente tem que tomar cuidado nisso como igreja, para nós não virarmos uma igreja de fariseus. Calma, seres humanos erram. Isso não quer dizer que a gente vai deixar: não, então tá tudo bem, pastor. Não. Porque se você está nessa igreja há algum tempo, você sabe que quase todo domingo, se não todo domingo, a gente bate pesado contra o pecado. Pesado. Só que também, vamos com calma. A vida é ao vivo, gente. Pro mal e pro bem. Vamos com mais calma. Então, um dos grandes desafios para os homens, segundo o autor, né? Aí é coisa dele, é interpretar e apoiar corretamente uma mulher quando ela está falando sobre seus sentimentos. Coisa maravilhosa. Revelação. O maior desafio para uma mulher, segundo ele, é interpretar e apoiar corretamente um homem quando ele está em silêncio. Você vê que coisa louca? A Jéssica até riu. É difícil, irmãos. Mas o que eu quero levar para vocês de uma forma mais tranquila, para a gente ver que pessoas são diferentes.
Pessoas são diferentes. E ele coloca aqui, ó, um homem quando ele não está conversando, quando usa o silêncio como meio de comunicação. É difícil. É muito complicado isso. É muito complicado. Porque o silêncio pode ser um meio de comunicação, mas pode ser um meio de comunicação mesmo. Ironia, de tristeza, de desprezo, ou de apenas quero um tempo. E aí é difícil. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe do nosso coração. É por isso que nós estamos conversando isso daqui numa boa, para a gente levar calma, mais leve. Eu gostei, eu amei quando eu participei do encontro de casais. E não estou falando que ele está certo, não. Mas que o pastor Arival falou, ó, faz 30 anos que eu como amendoim no tapete, assistindo o jogo do Palmeiras. E minha esposa odeia, e nunca mudou. Ele falou, ó, tem coisa, irmão, deixa para lá que é melhor. E ele falou, até hoje eu derrubo amendoim no tapete, minha esposa fica brava, e até morrer eu vou derrubar. Não estou falando que ele está certo, mas estou falando que ele está dando um exemplo de calma. Calma, leva a vida mais leve. A vida também é importante você saber que personalidades são diferentes que se juntam e a vida tem tempos e épocas diferentes. Às vezes hoje você consegue tratar com as coisas mais sublimes da sua casa, mas de repente vem um filho, de repente vem uma doença, de repente vem um problema no trabalho, de repente vem um problema pessoal e você já não lida mais com aquilo que você fazia antes. Calma, fique em paz. Às vezes você também está mais velho, às vezes você não tem mais 20 anos. É preciso aceitar isso e ver as coisas boas que a vida te dá, de acordo com também o período e a idade. O que mais? Influência da nossa origem, nós já falamos aqui. Às vezes você foi criado numa cultura, vendo os seus pais, e aquilo te influencia também. Isso não é o que muitos aí, ó, foi criado no Brasil há umas décadas atrás, de maldição hereditária. Isso não tem nada a ver e é antibíblico. Porque se fosse uma maldição, o diabo é fácil de quebrar e expulsar. Mas o caráter é difícil de tratar. Perceba? É fácil jogar toda a culpa no diabo. Porque o diabo, você chama alguém, expulsa, jejua, faz não sei o que, expulsa, está curado. Mas geralmente é o caráter. O caráter é um tempo para mudar. Uma cultura vai anos para mudar. Vai anos para se formar e anos para mudar. Muita renúncia, muito choro. Eu estou falando, eu fui criado numa cultura e fui para um serviço que eu xingava muito. Fazia parte do meu vocabulário xingar. Para parar, irmãos, até hoje dá umas vontades. Para parar é difícil. Porque foi criada essa cultura, eu vivia nesse ambiente e não me controlava. Para parar é difícil. É difícil. É complicado. Porque a gente tem a falsa ilusão que subiu o nervo, xingar vai passar, só vai piorar. Bobagem. Bobagem, 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 bobagem. Influência dos valores. Às vezes também é difícil a comunicação, porque a pessoa não se abre, por causa da sua imagem, ou autoimagem, tanto positiva como negativa. Às vezes a imagem que você quer passar, até na sua casa, atrapalha o seu relacionamento. E uma coisa que eu aprendi, meus irmãos, se tem uma coisa que os nossos filhos, as crianças, os adolescentes, filhos querem ver nos seus pais, é integridade. Que eles não sejam uma pessoa dentro da igreja e outra pessoa em casa. Seja a mesma pessoa, que peca,
que erra, que tem dificuldade de concentração porque eu mexo no celular durante o culto, que tem dificuldade, mas seja honesto, estou tentando mudar, estou tentando controlar a minha língua, estou tentando fazer isso, porque se tem uma coisa que nossos filhos não são tontos, né? Eles veem, eles ficam muito conosco. E quando você é um palestrante, a gente costuma dizer isso de pastores, né? Quando você é um palestrante, é fácil você impressionar todo mundo. Você vem dar uma palestra que você já pregou, já deu em 300 lugares diferentes. O maior palestrante do Brasil. Mas quando você está todas as semanas com as pessoas, não tem como esconder, não. Não tem como esconder quem você é. Então, que nós sejamos essas pessoas humildes diante do Senhor. Humildes diante do Senhor. Lá em Efésios 4, 25 e 26, o apóstolo Paulo, ele fala: fale a verdade com amor. Fale a verdade com amor. A primeira coisa que o autor está falando aqui na hora de comunicar é: não seja uma pessoa que tem o hábito de mentira. É interessante que quem tem o hábito de mentir, mente tanto que ele nem sabe mais que ele está mentindo, ele já está acreditando que é verdade. E ele começa a mentir com coisas que nem precisa. Vocês já perceberam isso? Quando a pessoa é mentirosa, você fala, ele está mentindo, mas nem precisa mentir disso. Não adianta. Pecado, poço, um poço atrás do outro. Cicatriza. Tome cuidado com a mentira. Um dos problemas mais difíceis de se corrigir em um relacionamento é a confiança que a mentira quebra. Porque para você perder a confiança basta uma atitude, mas para recuperar, anos. E nós erramos, irmãos. Nós erramos. Nós falhamos. Nós mentimos. Nós julgamos. Nós nos iramos. Mas que nós sejamos pessoas íntegras com o nosso cônjuge ou com a nossa família, de falar: eu errei, eu pequei contra o Senhor e pequei contra você, me perdoa. E bênção, vai precisar provar que é verdadeiro agora. Vou fazer o quê? Essa é a vida, e chega de mimimi. Hoje nós tivemos um culto maravilhoso, porque o pastor Ronaldo Lidório, maravilhoso, de manhã participamos com ele, e ele falou: ô irmão, para de reclamar do campo, para de reclamar que tem problema na igreja, para de reclamar que está com problema de perseguição, você não sabia que ia ser assim não? Para de mimimi, para de milindre, a vida é difícil, é só você olhar para a vida de Jesus. Está achando que a tua vai ser fácil? Para de ser vitimista. Para de ser vitimista. Mas, segundo lugar, para que brigar? Primeiro, para que mentir? Segundo, para que brigar? A palavra branda aplaca o furor. Isso é difícil demais. É difícil demais. Porque nós somos explosivos, sul-americanos, sentimentais, gostamos de expressar. Isso é difícil. Mas é bom quando a gente é confrontado ou começa a pensar sobre isso, para a gente falar: pô, quando acontece isso, quando a minha esposa faz isso, ou quando eu faço isso para minha esposa, e você quer um negócio da vida ao vivo de casal? Os casais aí só, hein? Vida é ao vivo. O cara sabe o ponto fraco da esposa e a esposa sabe o ponto fraco do marido, que vai irritar. Que coisa boa, né? E bem quando não pode, aí pega no calo para irritar mais ainda. A gente sabe o que irrita a nossa esposa. Nosso esposo sabe o que irrita a gente. Nossa esposa sabe o que irrita a gente. Sabe as palavras. Mas a gente tem que se confrontar para nós. Para que brigar? Para que brigar? Para que irar-se? Para quê? Essa é a pergunta. Porque a Bíblia fala que a palavra branda
aplaca o furor, desvia a ira. Desvia a ira. Terceira coisa, isso é uma coisa boa também, para quem está lutando contra a briga. Para que tratar o problema em momento inconveniente? Há momento certo para todo propósito. Fique em paz, meu irmão, fique em paz, minha irmã. Mas eu tenho que resolver agora. Quem falou? Quem falou que você tem que resolver agora? Você tem que resolver. Mas talvez não agora, nesse momento. Acalma. Quantas vezes nós pais que temos filhos também, já cometemos esse erro de batermos o nosso filho no momento de raiva. Momento que a gente está mais... Calma. Fica calmo. Pensa 10 vezes. Quando eu penso nisso, eu lembro de um rapaz na polícia militar. E ele falava assim, e a gente tenta levar para a vida, né? Um cara muito antigo, muito experiente, ele falava assim: quando o bicho estiver pegando, pode estar tendo a briga que for, você dá 10 passos atrás, pensa 20 segundos, você vai ver que você vai resolver muitos problemas só de você pensar um pouquinho mais, fora do ambiente da briga. Pensa, serão suas melhores soluções, serão soluções mais sábias, serão soluções menos pecaminosas. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a termos paciência. Que o Senhor nos ajude a resolvermos os problemas. Sim, temos que resolver, mas no tempo correto, calma. No tempo correto. O autor ainda fala que sobre as expressões faciais, nós já falamos aqui, e ele falou: a comunicação é fortemente afetada num relacionamento quando um não reconhece que errou. É engraçado isso, como nós somos ruins disso, né? Tem até uns videozinhos, né, na internet hoje do Instagram, que diz que eles zoando marido e mulher e mostrando. Aí as mulheres falando, quando a gente erra, a gente vai chegando perto do marido, para ir tentando ter um contato, mas não pede desculpa. Não pede desculpa. Ou a gente chega, o marido chega e erra, mas ataca por outro lado. Não adianta. Tirando com todo respeito às mulheres, né? Isso não é uma crítica, não. Mas hoje, gente, para lembrar de passado igual mulher, pelo amor de Deus. Aconteceu um negócio hoje, ela fala, mas você já fez isso, mas foi há 10 anos atrás, criatura. Parece que foi hoje, calma. Eu sei que é difícil para as mulheres, deve ser muito difícil, porque geralmente o pessoal brinca que mulher é assim. Mas calma. Já passou, já tratou o erro. Calma. Né? Reconheça o erro, é necessário o reconhecimento do erro e o pedido de perdão para que a comunicação natural flua constantemente. Último lugar que ele coloca, não faça greve. Coisa maravilhosa. E ele fala assim, às vezes um casal, quando briga, um faz greve de silêncio. Silêncio. Não falo mais com você. É greve do próprio relacionamento. Ele escreve aqui, vou para outra cama. E dificilmente nesses casos existe o tratamento adequado. O resultado a esse tipo de conduta acaba por acumular esses problemas não resolvidos. E como diz o ditado, um dia a casa vai cair, porque a gente vai acumulando, não resolvendo. Um dia tudo vem à tona. Que Deus nos livre de nós sermos assim. Porque se nós formos assim, nós estamos jogando o próprio casamento na lata do lixo. Eu sei que é difícil, irmãos. É difícil para nós. Eu fiz questão de começar hoje, talvez falando que eu não
seja a pessoa mais adequada para falar de comunicação, porque é uma dificuldade no nosso casamento. Comunicação que a gente está aprendendo, com muita humildade e com muita dor, por sinal. Aprendendo com a idade, aprendendo com tudo. Mas nós temos que aprender para sermos pessoas à imagem e semelhança do nosso Senhor. Para sermos pessoas que agradam ao Senhor. Para sermos líderes e crentes, que as outras pessoas vão ver e falar, pô, ele é assim, mas ele luta para ser melhor. Ele é assim, mas ele continua lutando pelo casamento dele. Pô, e quanto é bonito isso? Quanto é bonito. Numa cultura descartável que nem a nossa, da nossa geração principalmente. O quanto é bonito. Às vezes parece que a pessoa é tonta. Às vezes parece que a pessoa é trouxa. Às vezes parece que a pessoa é boba. Mas o quanto é bonito quando a gente escuta, ela não desistiu. Ele não desistiu. Porque nós podemos olhar para o Senhor Jesus. Porque Ele não desistiu da sua noiva. Ele não desistiu da sua igreja. Mesmo quando a gente virou as costas para Ele. E a gente vira as costas para Ele toda vez que a gente peca. Mesmo assim, Ele não desistiu de nós. Que nós possamos ser essas pessoas. Que levam a vida mais leve. Que resolvem os problemas. Mas que não desistem da vida conjugal. Porque no fim, o Senhor falou que a nossa vida conjugal deve refletir. Igual o relacionamento dele com a igreja. Ele mesmo comparou o relacionamento do Senhor Jesus com a noiva, como um casamento. Que nós possamos ser vistos por Deus como essas pessoas, que têm dificuldades, que têm traumas, que têm passados doloridos, mas que pela força do Senhor Jesus e do Espírito Santo que habita em nós, possam continuar lutando, melhorando tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Que Deus abençoe sua vida e o seu casamento. Nós vamos colocar o nosso casamento diante do Senhor. Talvez das lições que eu li, essa próxima, todas são difíceis, verdade. Eu ia falar que umas são mais difíceis que as outras, mas a próxima é de finanças. Vixe, o bicho pega, né? É complicado o negócio aqui. Nós estamos apanhando toda quarta. Tá difícil, mas que Deus nos encontre fiéis tentando lutar. Vamos colocar as nossas famílias diante do Senhor. Você que está nos acompanhando na internet, escreva aí o nome da sua família, para depois outros estarem orando por vocês. Vamos colocar a nossa família. Você ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, ore por familiares da igreja que não puderam estar aqui. E acalme o seu coração. Coloque tudo diante do Senhor. Não desista da sua família. Senhor, quero colocar a família de todos os meus irmãos e a minha família diante do Senhor nesse momento, Pai. Que bom é estudar a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é um norte para nós, e ela nos mostra que nós temos dificuldades. Dificuldades no relacionamento, dificuldades na comunicação, dificuldades com filhos, dificuldades com finanças, dificuldades com pais, com adolescentes, jovens. Nós temos dificuldades, Pai, mas também nós temos o Senhor. Pai, cuida da nossa família. Em nome de Jesus, Pai. Eu não sei se isso é pior ou não saberia julgar nesse momento, mas Pai, cuida nesse momento daquelas pessoas que estão pensando em divórcio, Pai, em nome de Jesus. Pela força do Senhor dá para resolver. Com humildade dá para continuar. Tira essa possibilidade da nossa mente, Pai, em nome de Jesus. Cuida da nossa família. Cuida da nossa boca, cuida da nossa língua, cuida da nossa comunicação, Pai, para que nós possamos Te honrar, Deus, em tudo. Oh Deus, o quanto somos falhos e o quanto dependemos de Ti. Mas Pai, nos ajuda a melhorar, nos ajuda a ser pessoas que não desistem, que não se entregam, que não falam que nasceram assim e por isso vão continuar assim. Mentira do diabo.
O Senhor pode mudar qualquer pessoa. O Senhor pode mudar qualquer caráter. O Senhor ajuda, e o Senhor fala que nós somos a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo foi manso, humilde, soube dosar as palavras, soube dar bronca também no tempo correto. Senhor, que nós possamos ser essas pessoas. Colocamos a nossa família diante do Senhor, Deus, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e o consolo e o cuidado do Espírito Santo sejam sobre vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém e amém.